A Juve nasceu para vencer e a sua história diz isso. A Juve nasceu para vencer e a sua história diz isso. Essas palavras são de Gonzalo Higuaín, que faz aniversário hoje, dia 10 de dezembro de 2025. Gonzalo Higuaín, parabéns. Ele disse: a Juve nasceu para vencer e a sua história diz isso. Fecha aspas. Muito bem. Bentornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoso bianconero. Este é o Finestra Bianconera. Acabou a partida pela Champions League. Juventus 2, Pafos, um time do Chipre 0. E eu convido a vocês, além de se inscrever, ativar o nosso sino, porque neste mês nós vamos sortear uma camisa oficial da Juventus. Atenção, pode ser a camisa número 1 ou a número 3, aquela toda preta. Semana que vem eu vou ter uma ideia melhor de qual camisa que eu vou receber. E semana que vem a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês como fazer para participar. O importante é ser inscrito, essa é a regra principal e básica para você concorrer a essa camisa oficial da Juventus. E depois, quando virar um ano, durante todo o segundo turno, os brindes exclusivos da Juventus, que nós vamos sortear aqui uma vez por mês, até o mês de maio, você, torcedor, vai sair vencedor aqui no Finestra. Até rimou. Muito bem. Eu disse ali as palavras do Higuaín, e talvez quem conheça o canal, quem acompanha, acha que vai dizer, tá vendo? O Mário sempre diz que o que importa são os 3 pontos, né? No campeonato italiano. Na Champions, os 3 pontos é relativo. Já vou explicar. Falando de matemática, precisamos de mais 3 pontos para ir para o playoff. E lembrando que a gente tem aí uma partida contra o Benfica em casa e contra o Monaco fora. Se jogar como jogou hoje, não vai fazer esses 3 pontos, tá? Não, eu não gostei da partida. Eu até comparo um pouco com o jogo do Bodo Glimt. Só que no jogo do Bodo era fora de casa, você até releva porque as condições ali não eram as melhores. Hoje a gente jogou em Turim. O time do Chipre até hoje só tinha perdido para o Bayern. Então isso quer dizer que a gente está no nível do Bayern. É isso? Não. Um abraço aos meus amigos botafoguenses, tem pelo menos 2 aqui inscritos no canal. O Botafogo, quando ganhou do Paris Saint-Germain, não estava no nível do Paris no tal do Super Mundial. Não estava, desculpa. Então, coerência sempre. Não é porque a gente ganhou de um time que só o Bayern de Munique tinha ganho que a gente está no nível do Bayern. Eu não acredito nisso, tá? E eu, hoje no primeiro tempo, passei nervoso, porque a Juventus que eu vi nos primeiros 45 minutos foi uma das piores. E o Spalletti não tem nada com isso. Antes que alguém diga, mas ele treina o time, ele acabou de chegar. Quem fala isso não jogou futebol. Não esteve em grupo de futebol e não sabe como funciona. É que tem jogador sem vergonha e tem jogador que não tem capacidade de vestir a nossa camisa, a nossa malha. Eu fiz uma lista de dispensas aqui. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou dar aqui a minha lista de dispensas no final do vídeo. Jogadores que eu não quero mais ver com a nossa camisa. Claro que é uma brincadeira. Pena que é uma brincadeira. Né? Eu não tenho esse poder de deletar esses jogadores da nossa Juventus. A coisa positiva é que o Zegrova jogou 45 minutos, jogou o primeiro tempo, né? Então aquela dúvida que ele só aguentaria 30 minutos é um sinal muito positivo, porque se ele jogou 45, dá esperança de que a tendência é aos poucos ele ganhar mais minutagem, mais rodagem e mais tempos em campo. Então, talvez não seja um problema crônico, talvez tenha a ver com a recuperação da operação que ele fez há exatamente um ano. Ele teve poucos jogos no primeiro semestre até ser negociado com a Juventus. Então, fica uma esperança boa em relação ao Zegrova. Esse tem bola, tem que ver se tem condição física. Pelo menos jogou 45 minutos, é um bom sinal. Agora, o primeiro tempo da Juventus foi horrível.
Eu já vi a Juventus jogar mal várias vezes ao longo da história, né? Estou com 50 anos, acompanho a Juventus desde 83, muitos de vocês não eram nascidos, e até quando a Juventus tinha uma seleção, às vezes não se apresentava bem, faz parte. E nos momentos de dificuldade na nossa história, por exemplo, talvez aí vocês vão lembrar, época do De Zerbi, que a Juventus, a gente sabia que não tinha grandes ambições no campeonato, jogava mal, mas combatia, ia pelo menos na vontade. Sabe aquela história, não dá na técnica, tenta pelo menos mostrar vontade. E hoje o primeiro tempo foi pífio, foi ridículo. O Napoli, se eu não me engano, estava perdendo do Benfica de 2-0. Eu não vou tirar sarro, porque se o Napoli perde de 2-0 do Benfica, eu não sei de quanto a gente pode perder desse time, né? E olha que eu sou sempre otimista, mas se jogar como jogou hoje, eu acho difícil ganhar do Benfica. Uma partida pífia no primeiro tempo, pífia, né? E ainda levamos sufoco do poderoso Pafos, um time do Chipre. Levamos uma bola na trave do Pafos. Mantiveram a gente no campo de defesa um bom tempo, na primeira meia hora do primeiro tempo. Desculpa, ragazzi. Eu não vou, como vocês gostam de dizer, né, aí no Brasil, o famoso passar o pano. Eu não vou fazer isso. Eu sempre defendi e vou sempre defender a Juventus, mas a falta de vergonha da cara eu não vou defender nunca. Nunca. E aí eu fiz uma lista de dispensas minha, que talvez cause polêmica, eu não sei. É uma brincadeira. Na verdade, não ia nem ficar falando sobre a partida. Eu ia abrir o vídeo, falar do aniversário de Higuaín e jogar aqui a minha lista de dispensas. É um protesto, né? A Juventus ganhou, tá? Acreditem, 2-0. No segundo tempo deu uma leve melhorada. Entrou o Conceição no lugar do Zegrova, justamente do Zegrova. O time deu uma leve melhorada. E a Juventus ganhou de 2-0 com gols do McKennie e do Jonathan David. O Jonathan David, que no primeiro tempo, como falou uma amiga minha na Itália assistindo a partida, nem se pudesse fazer gol com a mão, ali na pequena área, ele não ia fazer nem com a mão o gol. Né? Errou um gol feito. Mas o Jonathan David, eu vou pôr um asterisco. Né? Eu já vi muito jogador que, quando chegou num clube gerando uma grande expectativa, demorou para engrenar. E teve partidas horríveis. Teve partidas que perdia gol debaixo do gol sem goleiro. E depois que passou isso, na outra temporada, foi se encaixando e arrebentou. E não falo só de jogadores profissionais, falo por experiência própria, isso é uma outra história. Então eu vou dar aí um crédito para o Jonathan David. No fundo, eu fiquei contente por ele. Né? É isso. Os jogadores que eu dispensaria da Juventus, 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Cambiasso, depois eu falo o porquê, tá? Cambiasso, Kelly, McKennie. Ele fez o gol fora da Juventus. Openda e Koop Meiners. Esses 5 eu quero fora da Juventus. Lógico que isso, querer nesse caso, não é poder. O Cambiasso não está com cabeça mais na Juventus. Jogador que não está com cabeça na Juventus, para mim, tem que vazar. O Kelly, infelizmente, não tem nível. Fez algumas boas partidas, mas não tem nível. E antes que alguém diga, agora que você percebeu, não sou agora. Só que eu não sou precoce como um bando de imbecil que eu vejo por aí na internet. Que nem para a Juventus torce. O McKennie fez, antes da partida contra o Napoli, ele fez o gol contra o Udinese. Tá aqui, tá registrado. Eu falei que eu não quero ele na Juventus. Aí contra o Napoli ele deu assistência para o segundo gol dos caras. Eu falei que eu não quero ele. Hoje ele fez o gol. Nossa, o McKennie fez o gol. Jura que ele fez o gol? Que é obrigação dele? Eu quero ele fora da Juventus. Fora. Depois, se a gente tomar um cacete do Benfica, ou se a gente pegar a Roma e tomar de 5, não venham chorar, não venham reclamar, porque esse tipo de jogador medíocre não pode ser aplaudido contra um Pafos, que é um time de merda, com todo respeito ao Pafos.
jogando em casa. Cambiasso, Kelly, McKennie tem que ir embora, não tem que nem que pisar em Turim. O Openda, jogador nível Bolonha. Acho que, diferente do David, eu não vejo potencial no Openda. Posso errar, mas hoje então eu erraria, mas fora Openda. E o Koopmeiners, quem sabe se eu colocar ali de goleiro, ele possa ser melhor que o de Gregório, porque não sei o que acontece com esse rapaz. Talvez é aquela ilusão de que jogar na Atalanta é uma coisa e jogar na Juventus é outra, pode acontecer. Eu não sei se o Calafiori jogaria bem na Juventus, hoje eu tenho minhas dúvidas, que é um baita jogador, mas eu tenho minhas dúvidas. Às vezes a gente se engana. Então, Koopmeiners, basta. Vou repetir, Cambiasso, Kelly, McKennie, Openda e Koopmeiners, para mim, tem que ir embora da Juventus. E aí não é culpa do Tudor, não é culpa nem do Motta. O Motta, o problema dele era vestiário, além de ser fraco, mas era vestiário, né? Não é problema do Allegri, do Spalletti, do Conte, do Guardiola, do Maresca, do Palladino. Esses caras que eu citei, com esses treinadores, também não iam produzir nada, porque não querem nada com nada. São super valorizados e não jogam nada. Não fiquei satisfeito com a vitória, ponto, tá? E respeito quem ficou, atenção, é um desabafo meu e aqui é um espaço para nós conversarmos. Respeito quem pensa o contrário, tá? É isso. Acho que o Spalletti vai dar jeito no time a longo prazo, ou seja, ano que vem, se ele continuar. Acho que ele vai dar jeito no time. Vejo uma luz no fim do túnel. Domingo é o Bolonha em Bolonha. Acho que o Bremer deve voltar e aí vai dar uma tranquilidade maior na defesa, além da qualidade. Acho que dá para dizer que a gente não perde se o Bremer jogar. Mas para ganhar tem que jogar mais bola. Muito mais. Os outros jogadores que eu não citei, para mim, tranquilo, tem que continuar na Juventus. O Conceição tem que continuar. Enfim, o Miretti, o Will Dias nem se fala. O próprio Jonathan Davi, o Vlahovic que já fez a cirurgia, enfim. Os outros, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com o Spalletti para arrumar. Mas esses que eu citei, ou não tem condições de vestir a camisa, condições técnicas, ou é sem vergonhice, ou não está mais com a cabeça na Juventus. Então, tem que vazar. A gente consegue manter-se com 9 pontos na esperança de ir para o playoff. Financeiramente é interessante. Falta 3 pontos, mas temos 2 pedreiras pela frente. O Benfica em casa, que hoje, jogando na Itália, bateu o Napoli, e o Monaco na França. Com essa bolinha, claro que eu quero que vença, claro que eu vou torcer sempre para a Juventus, mas com essa bola eu fico até com medo de tomar de mais de 5. Porque se você toma um sufoco e bola na trave do Pafos jogando em Turim, talvez o Bremer jogando nessas partidas a gente não sofra uma pressão tão grande do Benfica e do próprio Monaco. Atenção, talvez seja muito mais fácil a nossa vida com o Bremer lá atrás, mas ele não joga sozinho, né? É isso que eu tenho para dizer. O importante foi a vitória, mas eu não gostei da apresentação da Juventus, nem um pouco. E não quero saber do McKennie mais na Juventus, tá? E a gente não pode se acostumar com essa mediocridade em jogos contra times que não têm a menor representação e achar que tá tudo bonito, tá tudo lindo. Isso é se acostumar com coisa ruim. E quando a gente se acostuma com coisa ruim, não sai mais do buraco. Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, ótima quarta-feira a todos vocês. Amanhã deve ter algum vídeo, talvez de camisetas, não sei. Até domingo a gente faz vídeo antes da partida contra o Bolonha, se Deus quiser. Nos vemos, ragazzi. E vamos ter paciência com o Spalletti e vamos ser, aliás, antes que eu termine, vaias merecidas no intervalo.
vaias merecidas. É isso. Tchau.